Então, queria dar as boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Luiz. É um prazer. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui são especiais para Malu, para o Paulo Vitor. Seja de perto, seja de longe, né? Todos que estão aqui são pessoas que fazem essa caminhada ainda mais importante. E eu tenho agora essa missão de conduzi-los. Aproveitem, desfrutem esse momento. Sei que vai ser algo extraordinário para a vida deles, marcante, e que seja para vocês também, tá bom? E vou começar falando uma coisa aqui, ó. Ver tantas pessoas especiais assim me faz lembrar a frase de uma série que, para tristeza dos dois, não é Casamento às Cegas, que diz: escolher as nossas pessoas é o mais próximo que chegamos de controlar o nosso destino, porque enquanto todo o resto pode mudar, se você escolher direito, suas pessoas permanecerão as mesmas. Essa é uma frase de Jesus e que, sem dúvidas, faz todo sentido para o dia de hoje, onde pessoas de diferentes fases das vidas de vocês seguem fazendo parte dessa caminhada e tornando essa existência de vocês mais leve. Bom, como eu disse, aqueles que de perto ou de longe decidiram se fazer presente nessa cerimônia são pessoas especiais para cada um aqui, escolhidas a dedo. Então aproveitem. Bom, já que tem tantas pessoas diferentes, acho importante também colocar todos na mesma página e saber como Malu e Paulo Vitor chegaram até aqui, onde tudo começou. Lembrando que versão Paulo Vitor e Malu, tá? Importante desde logo dizer que um fator muito crítico tornava esse encontro ainda mais improvável. A mineira, repito, mineira, Maria Luísa nunca havia visitado o segundo estado mais mineiro do país, que é o Espírito Santo, estado do nosso querido noivo, e nem mesmo a praia mais mineira de todas, Guarapari. Ou seja, essa cooperação com o destino estava um pouco complicada até então. Se de um lado a cooperação de Malu não era grande, de outro lado temos de destacar desde logo também alguns personagens muito importantes para que essa união de fato concretizasse. A primeira, e essa aqui sem dúvida é um reforço de peso, foi a Linda, né? Mãe da Malu, que pelo que consta sempre foi fã de Paulo Vitor, o pianista favorito dela naquele momento. E isso sem dúvidas tem muito valor. Relatos dão conta ainda que ela sempre está ali com um paninho sempre para passar para ele. Inclusive, mais uma vez, reforço que não faço nenhum juízo de valor aqui, apenas noticiando os fatos, né, Malu? Nada além disso. Além dela, também temos o casal Thalita e Júnior, que inclusive foi no casamento deles, né, que pegou o buquê. E desse evento desencadeou um movimento quase que instantâneo do Paulo Vitor de procurar as alianças. O algoritmo já estava, né, já entendeu tudo. É casar. A coisa tinha ficado séria. Então deixo aqui também o meu agradecimento à Ana Gabi por ter me ajudado a corrigir e dar os detalhes aqui desse texto. Bom, depois desse parêntese importante sobre os personagens, voltamos à história. Ainda bem que o cenário de falta de cooperação da Malu, né, mudou, e a decisão de fazer o mestrado em São Paulo teve influência não só na formação acadêmica, né, mas também na formação de um novo casal, que é exatamente o que nós vamos ver adiante. Paulo Vitor, que já era mestre, não imaginava que a decisão de retornar e ingressar no doutorado justamente naquela época, agora com a mineira, já em terras paulistas, Maria Luísa, seria tão importante. Entre as improbabilidades, temos uma espécie de fio condutor. O meu xará, Luiz, e orientador do grupo de pesquisa que participava, Malu e Paulo Vitor, não tinha ideia que além de uma excelente dupla de pesquisa, né, estavam viabilizando o encontro de almas. Logo no primeiro contato, lá pelos idos de 2018, Paulo Vitor foi apresentado e uma característica física saltava aos olhos ali e Malu não deixou passar despercebido. E como boa mineira, logo pensou, abre aspas, nu, que cilhão, com todo o neologismo necessário, já que não tinha outra palavra para descrever aquele momento, né, Paulo? Nada de tão especial até ali, o convívio foi aumentando, quando cursaram a mesma matéria juntos. Nesse momento vieram mais reuniões, estudos em grupo, e Paulo Vitor foi percebendo também o quanto Malu era inteligente, e isso sem dúvida chamou atenção. Estarem juntos naquele grupo foi ajudando a fortalecer esse vínculo. Afinal de contas, sempre faziam várias coisas juntos. Saíam juntos com o pessoal, se juntavam para estudar, e isso foi pavimentando o caminho. Talvez a analogia não seja mais poética ou romântica, mas aprender sobre concretos e todas as suas variações, propriedades, aplicações, teve o poder de tornar sólida a estrutura para que o amor dos dois fosse construído. E por falar em amor, é bom lembrar que da célebre frase
Do cientista Carl Sagan diz que para pequenas criaturas, Paulo, olha essa aí, como nós, a vastidão é suportável somente através do amor. Esse sentimento que ia se construindo, mesmo em meio a uma rotina insalubre de projetos complexos que se arrastavam na madrugada afora, mostravam desde já que havia muita beleza em compartilhar o cotidiano e se apoiarem mutuamente. Como toda Odisseia, a história deles é marcada por momentos peculiares e definitivos também. Um desses momentos ocorre em 2021, ainda num período da pandemia. Os dois ainda não namoravam, mas tinham um trabalho para fazer e Paulo Vitor fazia muita questão que fizessem juntos, de qualquer jeito. Estranhamente, ninguém suspeita o motivo. O serviço era em São Paulo, só que ele estava em Vitória e a Maria Luísa em Belo Horizonte. Até aí sem muita emoção. Eles ficaram em um hotel em São Paulo, fizeram o que tinham que fazer lá em Guarujá, realizaram a visita, voltaram. Só que no dia seguinte eles tiveram que ir embora. Só que, devido à situação, 2021 ainda era um período de pandemia, houve relatos na televisão que as fronteiras do Espírito Santo, o célebre estado do Paulo Vitor, seriam fechadas. Como o Paulo Vitor estava planejando voltar para o Espírito Santo, ele tinha uma passagem de ônibus de São Paulo para Vitória. Tudo que ele tinha em um sonho. Mas a passagem foi cancelada devido às restrições. Aí eles tiveram a ideia de que Paulo Vitor fosse para Belo Horizonte e de lá pegasse o trem, já que a rodovia para Vitória estava fechada. E logo a rodovia não era o problema, foi pelo trem. No entanto, no dia seguinte, também cancelaram todas as passagens que seriam compradas nas 24 horas anteriores. Tudo cooperando. Portanto, aquela altura do campeonato, para a imensa tristeza do nosso noivo Paulo Vitor, ele estaria preso na casa de Malu junto com a sua família, já que não conseguia voltar para Vitória devido ao fechamento da fronteira. Algum tempo depois, eles descobriram que poderiam passar de carro, então alugou um carro e voltou para Vitória. Podemos perceber que se de um lado existiam barreiras, restrições sanitárias, aquele tempo de convivência na casa da Malu foi definitivo para superar obstáculos e perceber que havia muito valor na companhia um do outro e do nosso novo pianista Paulo Vitor. Sua determinação, sem dúvidas, fez a diferença e segue fazendo para esse relacionamento. Bom, também não poderia deixar de citar Afonso Romano de Santana, que disse certa vez: vidas renascem com paixões, outras viram cinzas por causa dela. E há pessoas que são como aquela ave mítica, a fênix, vivem renascendo das cinzas da paixão. Ele prossegue dizendo: olha, Marx, portanto, errou completamente. Não é a luta de classes que move a história, é a paixão. Paixão é a revolução a dois. Ela desafia o sistema. Me arrisco a dizer, Paulo, que naquele dia 17 de julho, ao saber da notícia que Malu ia trabalhar em um escritório em São Paulo, com os olhos suando e vermelhos, a paixão dessas que arde o coração e quer ter o outro sempre perto tomou conta. Em um gesto totalmente não programado e arrebatador, Paulo Vitor pede Malu em namoro. Talvez um dos grandes desafios dessa história toda tenha sido não a quarentena por causa da pandemia, e sim o Paulo aguardar o tempo mínimo necessário para não parecer maluco e pedir ela em casamento. Isso era, um baita desafio, que o noivo cuidou de lidar bem. Assim, o pedido na hora certa foi aceito por Malu. Bom, como eu disse, o pedido de casamento foi oportunamente aceito por Malu. Porém, apenas falar que foi aceito não tinha toda a emoção e a adrenalina daquele dia. Quero que vocês imaginem, caros convidados, comigo aqui, esse cenário, uma praia linda, Morro de São Paulo, Bahia. Dia maravilhoso. E um plano até então muito perfeito na cabeça do noivo Paulo Vitor. Tudo muito certo, né, Paulo? Não tem erro, é matemática, é só fazer aquilo ali. Não tem como. Talvez ele não contasse com as ondas tão fortes e tão próximas deles. Esse é o primeiro ponto. A ideia de fazer o pedido quase no meio do mar rendeu alguns minutos de adrenalina, com a aliança caindo na areia e quase sendo levado como oferta para a rainha dos mares. Ainda bem que a Malu, que naquele momento só tinha uma função que era aceitar o pedido, ela só tinha que fazer isso, sugeriu que fossem para um lugar mais calmo, na praia, e ali aconteceu a proposta e ela aceitou. Romântico? Sim. Com perrengue? Também. Agora, no ponto culminante dessa jornada até aqui, esse é o momento em que declaram um amor eterno um pelo outro, prometendo ser as notas que sustentam essa linda melodia, se apoiando nos momentos difíceis e compartilhando as alegrias da vida. Para os amantes da música clássica, como Paulo Vitor, que histórias assim como essa, como foi Beethoven, que saibam ressignificar momentos difíceis e que extraiam daí as mais belas e infinitas sinfonias.
E eu queria que vocês aplaudissem eles nesse momento, tá bom? Agora essa parte não estava no protocolo de vocês. Essa parte ainda é minha. Eu tentei fazer algo parecido com o que o Paulo Vitor fez, que foi esconder essa garrafa. Não tinha nenhuma areia próxima aqui, ainda bem, né? Por isso. Vai ser por isso que eu trouxe na caixinha, para não ter perigo. Vou esconder na areia, como não vou. Mas tem aqui um registro muito especial para vocês, o que eu escrevi aqui hoje, para que vocês lembrem com carinho daquele dia e lembrem também desse dia, que vocês levem essa lembrança de coração. Também representando todo mundo que está aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão próximas a vocês vão lembrar desse dia com muito carinho, lembrar com muita alegria, e eu não poderia deixar de registrar isso também, porque foi um prazer. Ri muito da história depois, obviamente, né? Mas ri com todo o respeito. E agora eu vou deixar aqui guardadinho para que vocês levem também essa cápsula do tempo, tá bom?